Então, ó Deus querido, nós pedimos a Ti que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa marcar vidas para viver mudanças, para viver transformação, para viver novos recomeços, e antes do ano terminar, nós estamos declarando, ministrando e profetizando que a unção que nós estamos recebendo aqui nessa noite, que as oportunidades que nós estamos recebendo aqui nessa noite, que o mover aqui do céu está sendo gerado sobre as nossas vidas aqui nessa noite, vai fazer com que nós venhamos viver ainda essa semana o sobrenatural, o milagre, a mudança, a transformação do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós te agradecemos e te exaltamos no nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em nome de Jesus. Toda a igreja pode se sentar. Abra comigo a sua Bíblia em nome de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo, é o de número 3, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Você que tem a Bíblia de sigla lateral, MT. E hoje toda a igreja está de parabéns porque trouxeram a Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Todos encontraram? Amém. Que assim diz as palavras proféticas: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você apenas o versículo 1 e 2, vamos ler novamente. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Somente até aí. Deixa a sua Bíblia marcada e pode fechá-la, mas deixa ela marcada em nome de Jesus, amém? A mensagem que eu quero pregar aqui nessa noite é perdão dos pecados. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 3, e no versículo 1 e 2, que João Batista, o profeta que foi levantado para antecipar o ministério de Jesus, ele vai dar início a uma mensagem que seria preparada o ambiente, o campo, para que Jesus desse início ao seu ministério. Então, antes de Jesus iniciar o seu ministério, antes de Jesus começar a sua mensagem, o caminho, o terreno, a área, geograficamente falando, o espaço teve que ser preparado para Jesus dar início ao seu ministério. E quem preparou esse caminho, quem preparou esse terreno, esse espaço, a terra, para Jesus dar início ao seu ministério? Quem vai dar início é João Batista. João Batista era primo carnal de Jesus, mas João Batista foi o profeta que preparou o caminho para Jesus começar o seu ministério. Então, antes de Jesus começar e dar início, o caminho teve que ser preparado. E quando o caminho estava preparado, Jesus ele vai dar início ao seu ministério. E qual foi a mensagem que João pregou para que o caminho fosse preparado para Jesus, então, dar início no seu ministério? A mensagem de João era simples, objetiva, mas porém muito poderosa. A mensagem de João era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. A mensagem de João Batista era uma mensagem de arrependimento. Para eu receber, ou para as pessoas daquela época receber o que Jesus ia trazer, tinha que haver na vida deles um arrependimento pessoal. Eles precisavam se arrepender. Arrepender de quê? Se arrepender dos seus pecados,
se arrepender dos seus maus comportamentos, se arrepender das suas comportamentos e postura de vida, e assim então tendo arrependimento dos seus pecados e tendo mudança de vida, essas pessoas que se arrependessem, elas estavam aptas a serem envolvidas e receber o que Jesus iria trazer para a vida de cada uma delas. Então essa era a mensagem de João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. E para aqueles que tinham dureza no seu coração, em não se arrepender dos seus pecados, em não largar as suas vidas erradas e servir a Jesus, João Batista tinha uma mensagem mais dura: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Há momentos que João, trazendo a mensagem de arrependimento, ele dizia: o machado já está posto à raiz, a árvore que não der frutos vai ser cortada e lançada ao fogo. Era a mensagem do arrependimento. Então aqueles que estavam se arrependendo dos seus pecados, eles tinham um encontro com Cristo, e tendo um encontro com Cristo, eles estavam aptos para viver uma mudança de vida, uma transformação de vida que o Evangelho tinha para proporcionar para todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados, mudassem de vida, os seus comportamentos, as suas índoles, o seu caráter, e servissem a Jesus. Eles iriam agora viver o que o Evangelho, o que o reino dos céus tinha para proporcionar para eles. Então a única forma de eu receber, de eu viver e desfrutar o que o reino dos céus tem para mim, é quando eu me arrependo dos meus pecados, tenho mudança de vida, transformação de vida, eu começo a desfrutar o que o reino de Deus tem para mim. O reino dos céus, ele quer proporcionar ao homem, à mulher, perdão dos seus pecados. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, e em Cristo Jesus nós viéssemos ter o quê? Mudança de vida, e desfrutássemos aquilo que o Evangelho, o reino dos céus tem para nós. Mas quando eu pego o Evangelho de Cristo, quando eu pego o texto de Mateus capítulo 3, e eu agora me deparo com a geração do século 21, eu percebo que muitas coisas mudou. Eu percebo que de lá para cá, muitas coisas mudaram, muitas coisas foram alteradas. Não porque o Evangelho mudou, porque o Evangelho nunca mudou e o Evangelho nunca mudará. O Evangelho continua sendo o mesmo. Mas o porquê que nós não estamos vendo milagres acontecer nos nossos meios? Por que nós não estamos vendo o paralítico levantar das cadeiras de roda e andar? Por que nós não chegamos no velórios e nós estamos vendo defunto ressuscitado? Por que nós não estamos vendo nos nossos cultos pessoas entrarem cegas e sair enxergando, entrarem enfermas e sair curadas? O que está acontecendo que nós não estamos vendo esses sinais que Jesus, quando ele estava iniciando o seu ministério, acontecia? O que está acontecendo? Será que Jesus mudou? Jesus não mudou. O que está mudando? O que está mudando é a geração do século presente. A mensagem do Evangelho é arrependimento, perdão dos pecados. Nós estamos vivendo em um tempo onde o pecado parece ser normal. Nós estamos vivendo em uma época onde o pecado já não incomoda mais. O pecado já não faz mais tanta diferença, não só lá fora, mas como na vida daqueles que servem a Deus. Eu, com essa aparência de ser jovem, apesar de ser jovem na minha idade, mas com as responsabilidades que eu adquiri na minha chamada, na minha vida e na comunhão com Cristo, eu percebo que de uma década para cá, muitas coisas mudaram. E com esse mudar dessas coisas, eu me preocupo, porque nesse século presente, eu percebo muitas coisas acontecendo, e às vezes eu paro e me pergunto: será que o culpado sou eu? Será que a culpa está em mim? Eu vejo coisas acontecendo em Brumadinho, e eu deparo-me diante do Senhor, e eu começo a perguntar: Senhor, será que a culpa é minha que não estou pregando a mensagem certa? Será que a culpa é minha que estou evangelizando pouco? Será que a culpa é minha que eu estou fazendo pouco culto ao ar livre? Ó Jesus, será que a culpa é minha por estar acontecendo o que está acontecendo? Porque quando eu pego uma década atrás até aqui, eu percebo que muitas coisas mudou.
As mensagens de antigamente era que Jesus estava voltando. A mensagem de antigamente era sobre o arrebatamento. A mensagem de antigamente é que se a pessoa não pecasse, e se a pessoa pecasse, e se não se arrependesse dos seus pecados, ela ia para o inferno. A mensagem, há alguns anos atrás, era que Jesus estava voltando. A mensagem de um tempo atrás é que Jesus foi morto na cruz do Calvário para nos perdoar dos nossos pecados e nos dar o direito de morar no céu. A mensagem do Evangelho de alguns anos atrás era que Jesus curava, era que Jesus salvava, era que Jesus também lançava para o inferno. A mensagem de alguns anos atrás era que o caminho do Evangelho era estreito, era um caminho difícil, mas com Jesus nós podíamos vencer. As mensagens alguns anos atrás era sobre o arrependimento, sobre o inferno, sobre o céu. As campanhas de alguns anos atrás era campanha de santificação. Eu precisava me santificar para eu viver mais de Deus, para eu ter mais de Deus. As mensagens de alguns anos atrás era que precisava o crente jejuar, era que precisava do crente se consagrar, do crente se santificar, para ele ter mais de Deus, para ele vencer o pecado. A mensagem de alguns anos atrás era que o crente tinha que levantar de madrugada, fazer campanha de madrugada, ler a Bíblia de madrugada, orar de madrugada, dormir menos. Para quê? Para alcançar no mundo espiritual uma comunhão maior com Cristo, para alcançar no mundo espiritual uma comunhão, uma graça. As mensagens de antigamente e de alguns anos atrás era que se o crente jejuasse, se o crente orasse, ele receberia dons espirituais. As mensagens de alguns anos atrás era que Jesus queria dar dons espirituais para a sua igreja e usar o teu povo, usar a tua igreja, os cultos nas ruas. As mensagens de antigamente, as campanhas que eram feitas antigamente, o crente fazia campanha, não era para trocar de carro. Alguns anos atrás, o crente fazia campanha, não era para comprar um lote. O crente, alguns anos atrás, ele fazia campanha para ser arrebatado, ele fazia campanha para receber dons espirituais, ele fazia campanha para falar em línguas, ele fazia campanha para receber poder. Para quê? Para vencer o pecado. As campanhas dos crentes alguns anos atrás era campanha de bênçãos espirituais, eram de buscas espirituais, mas nós percebemos que de alguns anos para trás, de uma década para cá, muita coisa mudou. As campanhas hoje já não é para receber dons espirituais, as campanhas hoje é para Deus dar condição para comprar bens materiais. As campanhas feitas na igreja hoje não é para receber um dom espiritual. Se você faz na campanha hoje, se você faz na igreja hoje uma campanha, irmãos, nós vamos fazer uma campanha em busca dos dons espirituais, é poucas pessoas que vêm, é poucas pessoas que querem, porque as pessoas não entendem muito de dons espirituais, as pessoas não entendem muito sobre as coisas espirituais, porque estão focadas nas coisas dessa terra, estão ocupadas com as coisas desse século, e na maioria das vezes a culpa são dos profetas, não dos verdadeiros, mas dos falsos, porque no meio do joio tem trigo, no meio do trigo tem joio, mas a maioria das vezes a culpa são de líder, que ao invés de pregar santidade, pregar arrependimento, pregar salvação, querem pregar mensagens que vão massagear o ego da pessoa para poder encher a igreja. A mensagem de hoje é: fica firme, Jesus vai te honrar, fica firme, Jesus vai te abençoar, fica firme, Jesus vai te prosperar, fica firme, Jesus vai te abençoar. A pessoa entra na igreja debaixo de pecado, e eu quero que os irmãos entendam que eu não estou aqui para julgar pecado de ninguém, porque dos mais pecadores eu sou o mais pecador, e dentre todos eu sou o pior, mas eu estou aqui nessa noite como profeta de Deus vivo para profetizar que ainda há poder no sangue de Cristo Jesus, e o poder que há no sangue de Cristo Jesus, ele perdoa, ele purifica, e ele vai nos perdoar, nos purificar aqui nessa noite de hoje. A maioria dos líderes hoje, nós vemos que para encher a igreja, eles querem pregar mensagens que vai alegrar o povo. A pessoa entra no adultério na igreja, a pessoa entra na fornicação na igreja, a pessoa entra na prostituição na igreja, a pessoa entra usando droga, fumando maconha, cheirando cocaína, traindo a esposa, a pessoa entra dentro da igreja
igreja debaixo de pecado. Aí ela senta na igreja, a pessoa, o líder que está no altar, começa a pregar: Deus vai te dar vitória, faz um voto que Deus vai te honrar, consagra uma oferta que Jesus vai te perdoar dos seus pecados. O pecador que senta na cadeira, ao invés de ele ouvir uma mensagem que o inferno é real, que Jesus está voltando, ele está ouvindo mensagens aonde o seu pecado está sendo coberto, aonde o seu pecado está sendo coberto dentro da casa de Deus. A pessoa então percebe que nessa igreja que ela está indo, nesse ambiente que ela está congregando, ela pode continuar com a vida errada, ela pode continuar fumando a sua maconha, que ela vai morar no céu, ela pode achar que continuar fumando a sua cocaína, cheirando a sua cocaína, ela vai morar no céu, traindo a sua esposa, ele vai morar no céu, tendo um amante, tendo 4, 5 amantes, e tendo a sua esposa traindo ela dentro de casa, a pessoa acha que vai morar no céu. É mentira. Se ela não se arrepender dos seus pecados, não aceitar Jesus Cristo, confessar os seus pecados, ter mudança de vida, os seus pecados vai lançar ela no inferno. Porque se não tiver arrependimento e perdão dos seus pecados, o sangue de Cristo Jesus e o poder do Evangelho não pode operar na vida da pessoa. Mas nós vivemos em um século, em um tempo hoje, aonde pregar santidade, aonde pregar pecado, na situação que nós estamos vivendo, é você ser inconveniente, é você ser antiético, é você ser, digamos assim no linguajar, é você ser antiético, mediante a geração que nós estamos vivendo. Falar hoje que é proibido o casamento de homem com homem, você está sendo antiético. Se você falar que é proibido o casamento de mulher com mulher, eles querem te denunciar, eles querem te denunciar. Falar que casamento de homem com homem, mulher com mulher não pode, é contra a vontade de Deus, eles querem arrumar um advogado, te denunciar, te levar para sentar diante das cadeiras dos homens, mas o Evangelho não mudou, o Evangelho continua o mesmo. Para eu entrar no céu, para eu alcançar o reino dos céus, eu tenho que arrepender dos meus pecados, ter mudança de vida e andar conforme a palavra de Deus. Para quê? Para que eu venha ter o perdão dos meus pecados. Quando Jesus ele vai morrer na cruz do Calvário, ele vai ser a expiação do pecado. É por isso que no livro de Isaías, capítulo 53, e no versículo 7, Isaías vai profetizar que Jesus ele era o cordeiro que foi levado ao matadouro. Por que o cordeiro? Porque no Antigo Testamento, quando Deus vai passar para Moisés as 613 leis e os 10 mandamentos, uma delas, ou algumas delas, era contra o pecado, porque Deus nunca vai aceitar a igreja dele vivendo em pecado, Deus nunca vai aceitar o filho dele vivendo em pecado e estando diante da presença dele. Jesus ele quer nos perdoar dos nossos pecados, mas para isso tem que haver o quê? Um arrependimento. Quando Deus vai passar para Moisés as 613 leis e os 10 mandamentos, Deus vai tratar também com o pecado da humanidade. E no livro de Levítico, quando nós pegamos no capítulo 16, a partir do versículo 33 em diante, a Bíblia vai dizer que Jesus vai passar, Levítico 16, versículo 3 ao 28, Jesus vai passar algo concernente ao pecado sobre o sacerdote. O sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer a expiação do pecado por toda a nação de Israel. Como funcionava no Antigo Testamento quando eu pecasse? Se no Antigo Testamento eu pequei e eu estou arrependido, eu tinha que ir até o sacerdote ele ia consagrar um cordeiro, matar esse cordeiro, e com o sangue desse cordeiro, ele ia oferecer no altar, que era a aspersão, ou seja, o perdão do pecado daquele homem e daquela mulher que havia pecado, e aquele sangue sendo aspergido, consagrado no altar, aquela pessoa estava o quê? Perdoada dos seus pecados. Então no Antigo Testamento havia sacrifícios de animais para que a pessoa fosse o quê? Perdoada pelos seus pecados por causa daquele sangue, porque sangue fala de vida. Mas a Bíblia vai dizer no Evangelho de Cristo Jesus que quando Jesus ele é morto e ele é crucificado na cruz do Calvário, Isaías vai dizer no
capítulo 53 e no versículo 7 em diante, que Jesus ele foi levado como um cordeiro, ou seja, quando Jesus foi morto, pendurado na cruz do Calvário, ele foi o cordeiro, e o seu sangue derramado na cruz do Calvário foi a aspersão, o perdão pelo pecado de toda a humanidade que se arrependesse dos seus pecados, buscasse a Cristo, e então em Cristo tivesse o que? Perdão dos seus pecados, e aquela pessoa estava o que? Arrependido do seu, perdoado dos seus pecados. Então todo aquele que peca, que cai, que erra, se ele se arrepender dos seus pecados e buscar a Cristo Jesus, em Cristo Jesus ele tem não só perdão, mas ele também tem purificação e santificação, porque há poder no sangue de Cristo Jesus. Se eu pecar, se eu cair, se eu errar, se eu falhar, não adianta eu vir trazer uma oferta, não adianta eu fazer um voto e trazer dinheiro no altar, porque a única coisa que me perdoa dos meus pecados é o sangue de Cristo Jesus derramado o quê? Na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 1 e no versículo 8: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Então nós, como seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos fraquezas, nós temos limites, a carne grita, a carne judia, nós somos falhos, nós somos pecadores. Então como que eu consigo vencer o mundo de pecado? Como eu consigo vencer um mundo que te oferece prazeres carnais, que te oferece prazeres que vai lançar a tua alma no inferno, que vão te oferecer prazeres que vão fazer a sua carne querer, a sua carne gostar? Como que eu consigo vencer um século, um mundo de pecado, se eu sou um homem, se você é uma mulher pecadora? A única forma de eu vencer o pecado, vencer esse mundo de pecado, esse mundo de podridão, é quando eu estou em Cristo Jesus, porque quando eu estou em Cristo Jesus, o sangue de Cristo Jesus que está em mim, ele vai me purificar e ele vai me santificar para vencer o pecado, para vencer as fraquezas, para vencer as dificuldades da vida. Então a única forma que eu consigo vencer o pecado é quando eu estou em Cristo Jesus, porque o sangue de Cristo Jesus que está em mim, ele vai me dar força, ele vai me dar graça para quê? Para mim poder vencer o pecado, porque o pecado ele mata. Tem pessoas morrendo aos poucos por causa do pecado. O pecado ele judia, o pecado ele te afasta de Deus, o pecado mata, o pecado ele te leva no pó, o pecado ele destrói a pessoa, o pecado destrói família, o pecado destrói lares, o pecado destrói sonhos, o pecado acaba com a pessoa, o pecado ele judia, o pecado que ele escraviza a pessoa. A pessoa vive uma vida de escravidão porque ela vive uma vida de pecado, ela vive uma vida de erro, uma vida de engano. Ela até vem na igreja, ela até vem no culto, mas a vida que ela leva é uma vida de pecado, ela leva uma vida de mentira, ela leva uma vida de falsidade, porque ela não muda de vida, ela não se arrepende dos seus pecados, ela não muda de comportamento, nela não há temor, nela não há arrependimento. E sabe qual que é o perigo? É quando eu pratico um pecado e eu não me arrependo, e esse pecado gera em mim, gera na pessoa um hábito. Tem pessoas que o pecado para ela se tornou um hábito, porque ela pecou uma vez, pecou duas vezes, não aconteceu nada. Aí ela foi a terceira, foi a quarta, aí ela está vivendo, ela está levando uma vida de pecado, porque aquele pecado na vida dela o quê? Se tornou normal. Para ela é algo normal, para ela se tornou normal. Ela usa droga durante o dia, vem para o culto, sempre ela está normal, de noite ela está glória a Deus, ela pula. Ela tem um amante escondido, ele tem um amante escondido, ela vive uma vida de pecado, de adultério, de prostituição, aí ela vem para o culto, ela não está acostumada, aí ela senta no banco, ele senta no culto, ouve a palavra, dá glória a Deus, dá aleluia, e quando sai do culto, vai viver o seu pecado, vai viver a sua prostituição, a sua mentira, a sua fornicação. Mas o pecado está matando ela aos poucos, o pecado está matando essa geração aos poucos, o pecado está destruindo essa geração aos poucos, por quê? Por falta de arrependimento, e na maioria das vezes é por conhecer a verdade. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1,
versículo 3, que bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que guardam e aqueles que lêem as palavras deste livro. As mensagens de hoje, porque ainda tem os verdadeiros, mas as mensagens de hoje, os coaches que têm se levantado, porque os coaches são aqueles que querem passar a mão na cabeça do pecado dos outros. Os coaches, as mensagens do coach é: você vai vencer, você vai ser feliz, você vai ser abençoado, você vai dar a volta por cima, você vai ficar rico, você vai enriquecer, você vai prosperar. A mensagem dos coaches é essa. Não se vê mais pregar sobre arrependimento, sobre perdão de pecado. Jesus não morreu na cruz do Calvário para me dar lote, para me dar fazenda, para me dar cavalo, para me dar gado, para me dar terreno, para me dar casa importada. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu viesse em Cristo Jesus ter perdão dos pecados, ter mudança de vida e, servindo a Cristo, alcançar não só a minha salvação, mas morar no céu. Eu aceitei Jesus para morar no céu, mas se eu não viver uma vida de caráter, de postura, se eu como pastor não viver o que eu prego, não ter um posicionamento de cristão na terra, no dia que a trombeta soar, eu vou para o inferno mesmo conhecendo a verdade, porque eu não vivia aquilo que eu sabia, eu não praticava aquilo que eu pregava, eu não vivia aquilo que eu ensinava, porque naquele dia Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Hoje Jesus ele é cordeiro, que tira o pecado do mundo, mas naquele dia ele vai ser o leão que vai julgar as nações. Então hoje a saída para essa humanidade, quando eu me arrependo dos meus pecados, não se vê mais em falar de salvação, de arrependimento, não se vê falar em campanhas de dons espirituais, campanha para se santificar, campanha para ser arrebatado, campanha para ver o céu, campanha para viver o sobrenatural. As campanhas hoje estão mudadas, as mensagens estão mudadas, as mensagens mudaram, mas o Evangelho continua o mesmo, que Jesus salva, perdoa pecado, batiza com o Espírito Santo e vai levar para o céu uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós vivemos em um mundo de tecnologia que de fato é bom, e para aqueles que sabem usar, ajuda para que o Evangelho alcance mais vidas, mas no meio dessa tecnologia, desse crescimento, a vaidade tomou conta da igreja. A tecnologia fez com que a igreja ficasse vaidosa. A tecnologia que veio para ser bênção, ela está se tornando maldição na mão daqueles que não sabem usar e aproveitar. No meio dessa tecnologia, nós estamos vendo o que? Muitas lives. Se você entrar no YouTube, você vê live 24 horas por dia. Se você entrar no Facebook, você vê pastor, falsos pastores, fazendo live 24 horas por dia. Se você entrar no Facebook de madrugada, tem live. Se você entrar no Instagram de manhã cedo, tem live. Se você entrar no Instagram de tarde, tem live. Tem live 24 horas por dia, por quê? A vaidade tomou conta da igreja. Mas no meio desse crescimento, cresceu os verdadeiros, mas também cresceu os falsos. Eu estou vendo coisas na internet que me preocupam. E a minha preocupação é: Senhor, como que vai ser o futuro das crianças que vai chegar? Como que vai ser o futuro das crianças, dos futuros obreiros na casa de Deus, com essas mensagens que estão sendo pregadas? Com esse evangelho distorcido que está sendo pregado para quê? Para ganhar seguidores. Nós estamos vivendo em um tempo, e sabe o que a igreja perdeu? A igreja do século XXI hoje perdeu o dom do discernimento de espírito. Vou repetir. A igreja de hoje perdeu o dom do discernimento de espírito. Está aceitando qualquer coisa no altar, está aceitando qualquer um no altar, está ouvindo qualquer coisa e guardando no coração. Não tem o discernimento se é homem de Deus, se é mulher de Deus. Não, nós temos que deixar ele pregar aqui, porque ele é famoso. Ele tem mais de 150 mil seguidores no Instagram. Não, nós temos que deixar ele pregar aqui, porque ele é famoso, ele tem nome. Se ele vir, a igreja vai bombar, vai lotar, vai ter que colocar a cadeira lá fora. Estão preocupados com a vaidade, com a aparência. Antigamente, para pregar numa Assembleia de Deus, primeiro, você tinha que ter pastor. Antigamente, para pregar na Assembleia de Deus, segundo, você tinha que ser dizimista. Terceiro, para você pregar na Assembleia de Deus antigamente, você tinha que dar testemunho dentro de casa, senão não subia no altar.
Pessoas hoje despreparadas, desqualificadas, sobe no altar, enche linguiça, enche com heresia, com mentira, com brincadeiras, a noiva do Cordeiro que é santa, imaculada, pura, e a igreja perdeu o discernimento. A pessoa sobe no altar, está pregando uma mensagem que não é o Evangelho, é gritaria daqui, gritaria dali, gritaria de cá, e o povo já não tem mais discernimento de espírito, está aceitando aquilo, porque a igreja está perdendo o discernimento de espírito. A mensagem de João era única: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Para você receber o que Jesus tem para você, para eu receber o que o reino de Deus, os céus tem para mim, eu tenho que ter arrependimento, e esse arrependimento tem que ser diário. Hoje nós estamos vendo homens e mulheres brincando com línguas estranhas. Está cheio de safado. Eu me responsabilizo do que eu falo. Se tiver que cair processo, cai na minha cabeça. Eu responsabilizo do que eu estou falando. Hoje o que tem de safado na internet, brincando com revelação, está virando sem limite. Mas aí o povo já não tem discernimento de espírito, aí aceita aquilo, é bonita a emoção, mas a vida não muda. O que tem de pessoas hoje brincando com língua estranha, cantando língua estranha e brincando com os dons do Espírito Santo. Será que o Evangelho mudou? O Evangelho não mudou, ele nunca vai mudar, mas somos nós que mudamos. O ser humano muda, por quê? Por causa dos seus pecados, por causa da sua falta de santidade. A igreja não pode mudar. O Evangelho não mudou, o Evangelho continua o mesmo. O Evangelho é dor, é perseguição, é luta, é choro, mas também é salvação, perdão de pecado, vida eterna e morada no céu. Nós estamos vendo uma geração brincando com os dons do Espírito Santo. Eu fico vendo uma rapaziada sem caráter, apostação da fé, entregando revelação na carne, sendo desmascarado ao vivo, e mesmo assim não toma postura. Por quê? Porque é bonito, dá seguidor. Aí o povo não tem discernimento de espírito, vai atrás. É a ovelha seguindo o lobo. Será que o Evangelho mudou? Será que o Evangelho de Cristo Jesus ainda é isso? Eu vou morar no céu vivendo minha safadeza, minha civicuice na terra? Será que eu vou ser salvo no dia do arrebatamento, vivendo uma civicuice, vida de safado? Será que eu vou morar no céu se não tiver arrependimento dos pecados, se não se arrepender, se não tiver mudança de vida? Jesus vai voltar, a igreja vai subir, e os que não se arrepender dos seus pecados vão o quê? Vão ficar. Muita coisa tem mudado. Isso me preocupa. E quem vai sofrer com isso? Se a igreja não reagir, se a igreja não mudar o seu foco, se a igreja não mudar o seu comportamento, quem vai sofrer com isso? São as nossas crianças que estão vindo, são os futuros obreiros que estão chegando. Eu me preocupo, Jesus. Será que a mensagem que eu prego aqui há quase 4 anos nesse altar, o que está gerando nas pessoas? O que eu prego aqui nesse altar, Jesus, o que está gerando a vida dessas pessoas? Será que elas entendem que o céu existe? Será que elas entendem que o céu é real? Será que elas entendem que uma vida de pecado vai lançá-la no inferno? Será que eu estou fazendo conforme o Senhor agrada, conforme a tua vontade, Jesus? Porque o Evangelho não mudou, o Evangelho continua sendo o mesmo. Para eu receber o que o reino dos céus tem para mim, eu preciso o quê? Ter mudança de vida, porque o pecado mata. Ele pode ser gostoso no momento, mas ele vai lançar a alma do pecador no inferno. Então o pecado aos poucos o quê? Ele vai matando. Mas quando eu me arrependo, quando o arrependimento, eu não estou falando arrependimento da boca para fora, um arrependimento verdadeiro. Jesus, a partir de hoje eu não faço mais isso. Jesus, a partir de hoje acabou, larguei, não quero saber mais disso, me ajuda, eu não quero saber disso, mas vou cortar pela raiz. Um arrependimento que é verdadeiro. O pecado mata, o pecado pode lançar a tua alma no inferno, mas um arrependimento verdadeiro, ele pode te dar vida, te dar salvação, te dar morada eterna, porque esse é o propósito do Evangelho. Agora vamos falar de algumas características para eu detectar aqui nessa noite de hoje. O que eu estou vivendo? Se eu estou vivendo uma vida de pecado, ou se eu estou vivendo uma vida agradável ao Senhor. Vamos falar de algumas coisas aqui nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia, em nome de Jesus. Livro de Gálatas.
Até eu vou abrir. Livro de Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5, e no versículo 19. Gálatas, capítulo 5, e no versículo 19. Você que tem a Bíblia de cima lateral, GL. Gálatas está depois de 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos falar agora de algumas características para nós detectarmos aqui nessa noite o que nós estamos vivendo. Se é uma vida de pecado, da carne, ou se é uma vida santificada, agradável ao Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Todos encontraram? Gálatas 5, 19. Gálatas 5, 19 ao versículo 21, que diz assim: do versículo 19 ao versículo 21 vai falar das obras da carne. Vamos lá? Que diz assim: porque as obras da carne são manifestadas, a quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Estas são a lista de algumas, porque são muitas, mas nos falta tempo. Algumas características das obras da carne. Porque quando eu vivo uma vida na carne, o pecado consegue me vencer. Quando eu levo uma vida na carnalidade, o pecado ele vai conseguir me vencer, porque a minha carne, os meus desejos carnais vão estar mais ativos, mais fortalecidos do que a minha vontade espiritual. No ringue, quem vai ganhar? O lutador mais preparado e mais forte. Se a minha carne está mais forte, está mais preparada com os desejos desse mundo, com a vontade do pecado, com as coisas desse século, eu vou estar dando espaço na minha vida para quê? Para o pecado me vencer. E se o pecado me vencer, eu vou ser o quê? Destruído por causa dos meus pecados. Então nós precisamos analisar as nossas vidas e ver qual o comportamento que nós estamos vivendo. Se a vida que eu estou levando é uma vida de santificação, ou se a vida que eu estou levando é uma vida de pecado. Se a vida que eu estou levando é uma vida de pecado, eu preciso me arrepender o mais rápido possível, para que o sangue de Cristo Jesus possa me perdoar e eu possa ter em Deus uma mudança e uma transformação de vida. Para quê? Para eu viver e alcançar o que o reino dos céus tem para mim. Então as obras da carne vai fazer o quê? O pecado me vencer. A vaidade, a mentira, a inveja, a prostituição, o adultério, a bebedice, a glutonaria, a guludice, as coisas da carne. Se alguma dessas características está em mim, eu preciso ainda hoje alcançar em Deus graça e misericórdia. Para quê? Para alcançar não só o perdão, mas os frutos do Espírito Santo de Deus na minha vida. Agora nós vamos ler o versículo 22 e 23 de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 e o versículo 22 e 23, que diz assim: agora nós vamos entender um pouco dos frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Contra estas coisas não há lei. Se eu vivo no Espírito,
se em mim há os frutos do Espírito Santo, o arrependimento, o amor, o gozo, a fidelidade, a mansidão, a temperança, se eu vivo no Espírito, eu vou ter força para quê? Para vencer o pecado. Eu vou ter graça para quê? Para vencer o pecado, para vencer os desejos da carne, para vencer os pecados da carne, quando eu vivo e levo uma vida o quê? No Espírito. Aí no versículo 24, olha o que a Bíblia vai dizer: e os que são de Cristo crucificaram a carne, porque o que te faz pecar é a carne. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões, as suas vontades, os seus desejos e as suas concupiscências. Então, se eu estou em Cristo, se eu vivo em Cristo, se eu levo uma vida no Espírito, eu consigo o quê? Eu consigo vencer o pecado. Eu consigo vencer os desejos carnais, as vontades da carne. Eu consigo vencer porque eu estou fortalecido no Espírito e em mim não há espaço para a carne, para o pecado. O que eu tenho buscado em Deus? Quais tem sido a minha oração? Jesus me faz trocar de carro, Jesus me faz isso, Jesus me dá condição para ir para a praia. É bênção? É, mas isso não pode ser a nossa prioridade. Jesus, me faça obedecer a tua palavra, não deixa eu tropeçar em nenhuma palavra. Jesus me santifica, Jesus me faz viver em santidade, Jesus me dá força para vencer o pecado, Jesus me dá graça para orar de madrugada, Jesus me dá unção, me dá ânimo para ler a Bíblia. Nós precisamos viver uma vida santificada em Cristo. Para quê? Para nós vencermos o pecado. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus que assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que a vinda do Senhor será como um ladrão, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Se Jesus volta e pega o crente vivendo uma vida errada, vivendo uma vida de engano, vivendo uma vida de mentira, você acha que o crente vai subir ou ele vai ficar? A Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. Se eu não levar uma vida de santificação, se eu não for santo, não é querendo dizer ser santo, não é querendo ser melhor do que ninguém, porque o Evangelho não é competição. Tanto é que o menor é o maior, o mais fraco é o mais forte, o que chora que é feliz. Mas quando eu busco levar uma vida de obediência à palavra de Deus, em santidade, em santificação, me arrependendo dos meus pecados, eu consigo viver, receber, alcançar, desfrutar o que o reino dos céus tem para mim. Muitas bênçãos espirituais, muitas bênçãos aqui na terra, mas a maior dela, a minha salvação. Você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário para deixar as coisas do jeito que está? Você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário para as coisas ficarem do jeito que está? Senão Jesus não precisava morrer na cruz do Calvário. Se no céu você entrasse de qualquer jeito, de qualquer forma, João Batista não precisava perder a cabeça pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrepende, raça de víbora, quem nos ensinou a fugir da ira de Deus? O machado já está posto à raiz. A árvore que não der bons frutos, que não tiver arrependimento, que não tiver mudança de vida, que não tiver mudança de caráter, que não tiver postura de um arrependido, vai ser cortado e lançado no fogo. Arrependei-vos. Se fosse no céu, fosse andar de qualquer jeito, João Batista não precisava pregar uma mensagem de arrependimento. Não precisava de sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário para perdoar e salvar a humanidade. Do jeito que estava bom. Se fosse de qualquer jeito, não precisava vir na igreja. Vir à igreja, vir ao culto, não é uma obrigação, não é uma rotina, porque tudo que se torna rotina perde o prazer, perde o gosto. Eu venho ao culto porque eu amo a Cristo, eu tenho com Ele um compromisso e para mim é prazeroso estar na casa de Deus. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então eu preciso me santificar, eu preciso me preocupar com a minha vida espiritual. Tem pessoas que ela não vem ao culto, ela falta de culto. É claro que alguns por exceção, trabalha, compromisso, mas às vezes a pessoa não vem ao culto e para ela é normal. É normal. Ela passa 30 dias sem vir à igreja, não tem algo para
relatar, não é por causa de um compromisso, ela fica 30 dias sem vir na igreja, para ela tá bom. Ela consegue ficar 30 dias. Ela consegue ficar 30 dias sem buscar ao Senhor. Ela consegue ficar 30 dias sem vir na casa de Deus. E ela acaba se acostumando com aquilo, para ela tá bom. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos purificar. Perdoar de quê? Dos nossos pecados. Quando tem o quê? Arrependimento. Então eu preciso me arrepender para quê? Para me alcançar a salvação, para eu alcançar o céu, para alcançar a graça de Cristo Jesus na minha vida. O céu é real, mas o pecado pode lançar nossa alma para o inferno. Mas o arrependimento verdadeiro em Cristo Jesus pode nos conceder não só perdão, mas também como salvação para a nossa alma. Feche os seus olhos. Coloque a mão direita no seu coração e diga assim: Deus, nessa noite de hoje, eu peço a Ti, me santifica, me purifica, me lava de dentro para fora, para que o reino dos céus possa agir dentro de mim. O Evangelho não mudou, o Evangelho continua o mesmo. A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 12, abra comigo a sua Bíblia. Hebreus capítulo 12, Hebreus está logo depois de Gálatas. Tá, Gálatas, Efésios, depois de Filemon, Hebreus. Nós já estamos caminhando para o fim. Hebreus capítulo 12. Se a sua Bíblia for de cima lateral, HB. Hebreus capítulo 12, e o versículo 14. Hebreus capítulo 12, e no versículo 14. Todos encontraram? Amém. Que diz assim: segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se não tiver santificação, se não levar uma vida santa diante de Cristo, ninguém verá a Deus. Se não houver santificação, o que é santificação? É eu me santificar. Me santificar o quê? Me santificar das coisas erradas, me santificar daquilo que é errado, que manifesta, que aparece, que se levanta diante de mim. Eu preciso preocupar em levar uma vida de santificação, de purificação, para eu viver diante da presença de Deus, uma vida santa, agradável a Deus. Não se esqueça que você é de Deus. Não se esqueça que você é de Deus. O mundo pode estar aceitando leis que corrompe, que contradiz a vontade de Deus. O mundo pode estar indo de mal a pior. O pecado lá fora pode ser comum, pode ser normal, mas você não pode esquecer que você é de Deus. Você não pode esquecer que você faz parte de um povo que vai morar no céu. Você não pode entregar os pontos, porque a modernização está se encaixando nesse século, que a modernidade está virando normal, está virando rotina. Você não pode aceitar isso, você não pode esquecer que você é de Deus. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem santificação ninguém verá a Deus. Se eu não viver uma vida santa, íntegra, pura, de caráter, verdadeira, real, diante de Deus, eu posso perder a minha salvação. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E o sangue de Cristo Jesus, Ele pode nos perdoar dos pecados, mas Ele também pode nos purificar, nos santificar e fazer com que nós venhamos viver uma vida santa na presença do Senhor. O Evangelho não mudou, o Evangelho ainda continua mesmo. A Bíblia vai dizer que quando eles vão descer, já estou caminhando por fim, quando eles vão descer um paralítico pelo telhado em uma casa que Jesus estava pregando, ele era um paralítico. Os 4 colegas daquele homem levou ele até Jesus para ele ser curado. Eles vão descer aquele paralítico pelo telhado, e quando ele está diante de Jesus, quando todos estão esperando que o inesperado vai acontecer, que Jesus vai fazer aquele paralítico ficar de pé, ser curado e começar a andar na frente de todo mundo, e todo mundo vê milagre, Jesus não faz isso. Eles levaram aquele paralítico até Jesus para quê? Para ele ser curado.
mas quando ele está diante de Jesus, primeiro, Jesus não cura ele. Jesus disse: homem, estão perdoados os teus pecados. Por que Jesus vai perdoar um homem de pecados se ele não estava caçando perdão? Ele estava caçando ser curado. Mas Jesus disse: estão perdoados os teus pecados. Primeiro Jesus precisava tratar com a alma daquele homem, com a salvação daquele homem, para depois fazer um milagre físico acontecer nele. Porque não adianta você ter vários carros na garagem, não adianta você ser rico, não adianta a pessoa ser controlada, mas se no soar da trombeta ela não for arrebatada, se ela não ter a sua salvação garantida. Jesus primeiro disse: estão perdoados os seus pecados. Depois que Jesus perdoou aquele homem, Jesus disse que estava caçando mesmo? Ser curado. Então, seja curado e volta para casa. Aí depois Jesus curou ele. Mas primeiro Jesus o quê? Perdoou aquele homem dos pecados. Porque o Evangelho é arrependimento, é perdão de pecado, é salvação. Jesus morreu na cruz do Calvário para quê? Para que eu e você tivéssemos perdão dos nossos pecados e alcançar nossa salvação na pessoa bendita de Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e diga assim: Deus, diga com graça, com fé, com unção, diga: Deus, me perdoa pelos meus pecados, pelos meus erros, para que eu possa subir no arrebatamento. Sem santificação, ninguém verá Deus. O Evangelho não mudou. Eu consegui pregar só 3% do que Deus me deu. Mas se o Espírito Santo permitir, quarta-feira eu vou continuar essa mensagem. O Evangelho ainda não mudou. O Evangelho continua o mesmo. Aqui a pessoa tem que entrar, e ela pode entrar debaixo de pecado. Mas aqui ela tem que saber que o pecado dela vai lançar ela no inferno. Mas aqui, se ela se arrepender dos seus pecados, tem perdão para ela, tem salvação para ela, tem santificação para ela, tem mudança para ela. Por quê? Porque há poder no sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu sou falho, eu sou pecador, nós somos falhos, somos pecadores, mas nós somos pecadores perdoados pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus. Então, para eu viver e eu receber aquilo que o reino de Deus tem para mim, eu tenho que arrepender dos meus pecados e levar uma vida que santa, pura, íntegra diante de Deus. O pecado ainda é pecado, o pecado não deixou de ser pecado. Eu posso ser pastor de igreja, mas se eu levar uma vida de pecado, o pecado dos meus vai lançar minha alma no inferno. Você pode ser o maior dizimista da igreja, você pode ser o maior doador de cesta básica aqui em Brumadinho, mas se você levar uma vida de pecado, de erro, sem arrependimento, sem conversão, sem mudança de vida, o seu pecado que está fazendo você viver uma vida gostosa hoje, vai lançar a sua alma no inferno, porque o Evangelho não mudou. O pecado ainda continua sendo pecado, inferno continua sendo inferno, mas aquele que está em Cristo Jesus, quando ele se arrepende dos seus pecados, ele alcança perdão dos seus pecados na pessoa bendita de Jesus. No Antigo Testamento, para a pessoa receber perdão do pecado, ela tinha que ir até o sacerdote, ia pegar o cordeiro ou o animal que ia ser feito a expiação para o pecado daquela pessoa, ou seja, ela tinha que comprar o animal, levar até o sacerdote, tinha um preço. Hoje, quanto que custa um carneiro aí? Quanto que custa, abençoado? Você mais ou menos 700, 800 um carneiro bonito? Bom, R$800 um carneiro, porque tem 2.500. 2.500 um bom, bonito? 2.500, porque naquela época o carneiro não podia ter defeito, não podia ter nenhum tipo de mancha, tinha que ser puro, tinha que ser bom, tinha que ser aprazível, tinha que estar bem cuidado, gordo, para poder ser feito a expiação no altar. Não podia ser tronco, orelha caída, manco, não podia, tinha que ser perfeito, então tinha que pagar um preço para ser perdoado os pecados. Mas na cruz, Jesus ele pagou o preço. E hoje, para você ser perdoado, você tem que fazer voto. Para a pessoa ser perdoada, não tem que trazer oferta no altar, porque oferta não perdoa pecado. Hoje estão querendo judaizar a igreja. Hoje tem pastor no altar pregando mentalite. Hoje tem pastor falando em aramaico, judaico, hebraico no altar, e a igreja não está entendendo nada, porque não entende hebraico, não entende aramaico, para querer impressionar o povo de Deus. Aí você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer a campanha disso, tem que fazer o voto daquilo. Aí a pessoa, por não entender, ela sai fazendo. O perdão dos pecados não.
Jesus, quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, ele pagou o preço, até a sua última gota de sangue. Para quê? Para que na pessoa bendita de Jesus, nós viéssemos ter perdão dos nossos pecados, quando nós se arrependêssemos. Hoje, quando a pessoa peca, e nós vamos orar agora, o que o diabo quer fazer? Ele quer usar o pecado daquela pessoa para oprimir a vida daquela pessoa. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas por um momento de fraqueza, do calor da emoção, ela acabou pecando. E na maioria das vezes, aquele pecado que ela cometeu, a cidade ficou sabendo, o povo ficou sabendo, a igreja ficou sabendo. Aí ela fica com o quê? Ela fica com vergonha. Aí ela não quer mais vir na igreja, ela fica com vergonha no meio da cidade. Aí o diabo quer usar o pecado daquela pessoa como uma opressão na vida dela. Aí o pecado que ela está vivendo vai se tornando uma opressão na vida dela. Ela já não quer mais ir para a igreja, ela já fica triste. Aí o crente, ao invés de ajudar, o que o crente está fazendo? Está falando mal daquela pessoa, está criticando a pessoa. Você ficou sabendo? Fulano caiu. Você ficou sabendo? Fulano tem pecado. Você ficou sabendo? Não, fulano, eu traí a esposa lá, aconteceu aquilo. Você ficou sabendo? Não, fulano está bebendo. Não, eu vi um fulano lá no Matosão, e Paraná. Ao invés de ajudar a pessoa, procurar por que você caiu, o que aconteceu, eu vim cá para nos orar, para te ajudar. Aí a pessoa, por causa do seu pecado, o diabo usa aquela situação, oprime aquela pessoa. Aí por causa de um pecado, por causa de um erro, aquela pessoa quer levar uma vida escondida. Ela tem vergonha de voltar para a casa de Deus. Ela tem vergonha de andar na rua. Por quê? Por causa de um pecado que ela cometeu, por causa de um momento, por causa de uma fraqueza, por causa de uma falha. E tudo que o diabo quer é isso. É quando a pessoa cai, quando a pessoa peca, quando a pessoa erra, ela não busca mais a Deus, ela sai da igreja. Eu já errei, eu já pequei, estou sujeito a falhar, a errar, porque somos seres humanos, somos falhos. Mas às vezes que eu pequei, que eu errei, a primeira coisa que eu fiz foi arrepender. A segunda foi chegar cara a cara na frente dos meus líderes e confessar, porque a Bíblia diz que aqueles que confessam alcançam misericórdia. Mas o diabo quer o quê? Quando a pessoa cai, quando a pessoa pega, quando a pessoa erra, ela fica correndo da igreja, com vergonha daquele pecado. Mas para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados. E quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, ela recebe perdão dos pecados, ela recebe santificação, ela recebe purificação. Eu estou profetizando em nome de Jesus, que o sangue de Cristo Jesus, que está sendo derramado aqui nessa noite nas nossas vidas, está nos perdoando dos pecados, está nos purificando dos pecados, está nos santificando dos pecados, e nós estamos sendo habilitados aqui nessa noite de hoje para viver novos recomeços através do perdão de Cristo Jesus, que está sendo liberado sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Bata no peito e diga: diabo, diga com graça, com fé, com unção: diabo, a partir de hoje você não pode mais me acusar, porque Jesus aqui nessa noite me perdoou, e eu estou debaixo do sangue de Cristo Jesus. Será que tem alguém para quando o diabo vier te acusar, te criticar, te apontar, saiba que você já foi perdoado a partir do momento que você já se arrependeu. Não permita com que o pecado vire rotina na sua vida. Não permita com que o pecado se torne normal na sua vida. O mundo pode estar indo de mal a pior, mas você não pode aceitar. Pecado ainda é pecado, mentira ainda é mentira, inferno continua sendo inferno, mas aquele que se arrepende, ele alcança perdão dos pecados na presença de Cristo Jesus, porque há poder no sangue de Cristo. Aquele hino que nós louvamos aqui no início, que há poder no sangue de Jesus. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Quando você pecar, quando você errar, não precisa esconder, não precisa querer mudar de cidade,
Não precisa querer mudar de igreja. Pecou? Não deixa para depois não. Se arrepende na hora. Se você acabou de pecar, não deixa para amanhã não. Arrepende agora. Dobra o joelho na hora e diz: Jesus, pequei contra os céus, pequei contra ti, eu caí, eu falhei, eu errei, mas diante da tua presença eu me arrependo agora. Me perdoa pelos meus pecados, me perdoa pelos meus erros, me perdoa pelas minhas falhas, me perdoa pelas minhas iniquidades, me perdoa pelas minhas transgressões, me perdoa, Senhor, pelo meu pecado. Em nome de Jesus, ó Deus eterno, eu peço a ti, me perdoa. Se você pecar, se você errar, não deixa para depois não. Se arrepende na hora, cai de joelho no chão, pede a Deus perdão, porque a única forma de ser perdoado é recebendo a gota do sangue de Cristo Jesus, porque ainda o sangue de Cristo Jesus continua tendo poder, e somente o sangue de Cristo Jesus pode nos perdoar. No sangue de Cristo, não pode nos perdoar dos nossos pecados. Água de piscina não muda, perdão, água de piscina não perdoa o pecado. Água de piscina é o propósito para morrer para o mundo e nascer uma nova criatura, que é o batismo nas águas. Mas água de piscina, água de Jordão, água de rio, batismo nas águas não perdoa pecado. A única coisa que perdoa pecado é o sangue de Cristo Jesus. E esse sangue aqui hoje está sendo derramado para me perdoar, para te perdoar, para nos perdoar dos nossos pecados. E nós vamos sair desse culto aqui hoje limpo, sarado, santo, purificado, justificado, porque há poder no sangue de Cristo Jesus. Aleluia! O Evangelho não mudou, e nós não podemos também mudar. O Evangelho ainda continua sendo o mesmo, e vai continuar sendo o mesmo. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os pecados, para nos dar uma chance, uma oportunidade, mudança de vida. E a mensagem de João era, e nós vamos orar agora: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Para aquela população, para aquele povo receber o que Cristo tinha para cada uma delas, elas tinham que se arrepender dos seus pecados. E o Evangelho não mudou, continua sendo o mesmo. Em pecado, ninguém vai receber milagre. Em pecado, ninguém vai morar no céu. Debaixo de pecado, ninguém verá a Deus. Mas quando eu me arrependo dos meus pecados, o sangue de Cristo Jesus me lava, me limpa, me perdoa dos meus pecados, e assim eu estou purificado, apto para viver o que o reino dos céus e o que o Evangelho tem para mim. Então, se você pecar, se você errar, se você cair, não sai da igreja não muda de igreja não. Se arrepende dos seus pecados, não deixa para depois não, mas dobra o seu joelho, se arrependa verdadeiramente, porque o sangue de Cristo Jesus ainda nos perdoa e nos purifica de todo pecado. Eu gostaria que a igreja agora colocasse sobre os seus pés, em nome de Jesus, porque eu quero orar com você nesse momento. Agora, nós vamos estar fazendo uma oração aqui nessa noite de arrependimento, e essa oração de arrependimento vai gerar nas nossas vidas a mudança, e nós vamos sair daqui santificados pelo poder de Deus. Vamos orar nesse momento agora. Senhor meu Deus e eterno Pai, a tua palavra diz em Hebreus capítulo 12 e no versículo 14, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, pedindo a ti perdão dos meus pecados, perdão pelos meus erros, perdão pelas minhas falhas. Ó Deus, me perdoa pelos meus pecados, me perdoa se eu pequei em falar, em agir, em pensar, em expressar sonho. O Senhor aqui nessa noite trouxe uma mensagem de alerta, de despertamento. Ó Deus, o Senhor corrige a quem ama. Então o Senhor me corrigiu, o Senhor nos corrigiu, o Evangelho não mudou e nós também não podemos mudar. Então nessa noite de hoje nós pedimos a Ti, nos perdoa pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Nós estamos, meu Pai, na última semana deste ano de 2022, mas essa semana vai ter mudança, vai ter transformação. Então, ó Deus, nos lava, nos purifica, nos santifica com o Teu sangue. Nós estamos aqui arrependidos pelos nossos pecados, nós estamos aqui arrependidos, meu Pai, por todos os nossos pecados, por todos os nossos erros. Ó Deus, nos dá força para viver os frutos do Espírito. Nos faça, meu Pai, que nessa noite saia daqui em comunhão com o Espírito Santo, vivendo em santidade, em santificação. Eu apresento a vida de cada um dos teus filhos que se faz presente, que o teu sangue possa ser jorrado
possa ser derramado sobre cada vida aqui nessa noite. Assim nós te agradecemos e te glorificamos. Nos perdoas pelas nossas iniquidades, nos perdoa pelas nossas fraquezas, nos perdoa pelas nossas transgressões, nos perdoa, meu Pai, pelo nosso modo de falar, pelo nosso modo de agir. Lava-nos com um banho de misericórdia e ficaremos mais alvos do que a neve. Ó Deus, nos perdoa, Senhor, se pecamos em pensar, se pecamos, meu Pai, pela nossa falta de reverência, pela nossa postura, pelo nosso comportamento. Nós rasgamos não as nossas vestes como no Antigo Testamento, mas nós rasgamos os nossos corações com sinceras palavras de arrependimento diante da Tua presença e diante do Teu altar aqui nessa noite de hoje. Nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros e pelas nossas falhas. Assim nós te agradecemos e nós te glorificamos em nome de Jesus. E se a igreja crê que está perdoada, bata a palma e glorifica a Deus. Amém, irmãos? O pecado, ele mata aos poucos e vai lançar a alma no inferno. Mas aquele que verdadeiramente se arrepende, tem perdão através do sangue de Cristo Jesus. Então você está saindo desse culto aqui hoje, perdoado, santificado. E o Senhor nosso Deus, através do manifestar do Espírito Santo, pelo poder que há no sangue de Cristo Jesus, nós estamos sendo limpos, lavados e perdoados. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando o diabo vier te acusar, te apontar, te condenar e te criticar, você vai dizer: eu estou perdoado pelo sangue de Cristo Jesus. Levanta a mão direita para o alto e diga: o sangue de Cristo Jesus, nesta noite, me perdoou